Bom dia. Para dar início à leitura de Provérbios, vamos orar. Santo Deus, diante de Ti me coloco, no nome de Jesus. Quero Te pedir, Senhor, que Seu Santo Espírito fale ao meu coração. E que o Senhor conceda-me a Tua graça. Que eu possa, ó Deus, ouvir o conselho e amar a correção. Essas são as bênçãos que eu te peço, agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra do Senhor, a palavra do Santo. Hoje, Provérbios 19. O texto diz assim: melhor é o pobre que anda na sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. É perverso de lábios e tolo. O que é um perverso de lábios? É aquele que fala mal do próximo. É aquele que levanta contendas um contra o outro. É aquele que difama o seu companheiro. É aquele que fala mal da sua esposa. É aquele que fala mal do teu irmão, do teu vizinho. É aquele que fala mal do filho. Esse tipo de pessoa é de lábios perversos, que julga o irmão. Então, que fica sempre levantando os incidentes. Esse tipo de gente é abominação ao Senhor. E aqui Provérbio está dizendo que é melhor pobre andando na sua sinceridade, recusando a ouvir mal do próximo. É melhor ele ser pobre e andar na sinceridade. É melhor ser pobre e andar na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem o conhecimento não é bom. E o que se apressa com os seus pés peca. O que é apressar com os pés? O que seria apressar com os pés? Apressar com os pés é, sem dúvida,
aquele que procura um caminho, um jeitinho aí para poder se lançar, né? Algum suborno ou alguma coisa que ele não tem. Ele tenta comprar com o dinheiro ou com favores, mas não busca, não é dele o conhecimento. Tomar com o poder, tomar o poder, a força, o domínio. Então esse tipo de é o que apressa com o pé. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Olha só, a estultícia do homem perverterá o seu caminho. Aquele que faz só o que quer. E aí, né? Quando as coisas não estão dando certo, ele se ira contra o Senhor Deus. Imagina? Contra o Senhor Deus. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo o deixa. Essa é a realidade, né? A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Tá vendo? A testemunha falsa não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Olha aí. Muitos suplicam a face do príncipe. Muitos suplicam a face do príncipe. E cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre, todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Então, até os irmãos do pobre se afastam do próprio irmão. Imagina os amigos dele, né? Se afasta também. Todos os se afastam dele. Afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada.
O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conversa e o que conserva a inteligência achará o bem. Aqui está falando de conservar a inteligência. Aquele que busca, ama a sua alma, e aquele que conserva o conhecimento, ele achará o bem. Então, para poder achar o bem, achar as bem-aventuranças, é necessário conservar. O que é conservar? É perseverar. Então, aquele que persevera no seu caminho achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não ficará impune. Não ficará impune aquele que profere mentiras. Está escrito, é a palavra de Deus, e ela não muda. Imagina aquele que conta mentira para se promover. Vale tudo, vale tudo para conseguir algo. E a mentira enfiada no meio não ficará impune o mentiroso. A palavra do Senhor não cai por terra. Pode confiar na palavra do Senhor. Todo aquele que cresce com mentiras vai receber o galardão. Não vai ficar. É um péssimo exemplo. Aqui fala, e o que profere mentiras perecerá. Perecer. Ele perecerá. Ao tolo não está bem o deleite. Ao tolo não está bem o deleite. Quanto menos ao servo dominar os príncipes. Imagina os simples dominando os príncipes. Agora imagina um mentiroso dominando os príncipes. Imagina só um tolo dominando o príncipe. Meu pai. O que vai acontecer, né? O entendimento do homem retém sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Olha, o entendimento do homem
retém sua ira. Então, todo aquele que retém a ira é porque ele tem conhecimento. Se você não consegue reter a sua ira, é porque lhe falta o conhecimento. Pergunto: que tipo de conhecimento você precisa ter para reter a sua ira? Qual que é o tipo de conhecimento que você precisa ter para poder reter a ira? Será que é a faculdade? Será que são os ensinos aí, convencionais? O que retém a ira? Que tipo de reconhecimento, de conhecimento retém a ira? Será que o que você tem estudado tem retido a sua ira? O que retém a ira? É muito importante esse tipo de coisa. É muito importante esse conhecimento. Esse reconhecimento de se controlar, de reter a ira. E o que conserva a inteligência achará o bem. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Testemunha falsa não ficará impune. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Olha só, a sua glória é passar sobre a transgressão. Nossa, você já pensou o que é passar sobre a transgressão? É vencer o mal. É vencer o mal com o bem. Essa é a glória daquele que tem conhecimento e, pelo conhecimento, ele se controla e passa diante da afronta, da adversidade. Que coisa maravilhosa! Então é através do conhecimento que você adquire a glória de não cair, de não cair, de não fracassar, de não dar mau testemunho. Imagina que tipo de conhecimento traz essa graça. Indaga você. Como o bramido do leão, como o bramido do filho do leão, é a indignação do rei. Mas, como o evangelho sobre a erva, é a sua benevolência. Como o bramido do filho do leão, é a indignação do rei. Mas, como orvalho sobre a erva, é a sua benevolência. Grande misericórdia é para o Pai. Grande miséria é para o Pai, o filho insensato.
e um gotejar contínuo às contendas da mulher. Meu pai. Imagina só. Olha o que diz a Bíblia sobre a mulher, que ela tem uma temperatura, uma postura só, um tom só. Ela já fala naquele tom. Imagina. Aqui está dizendo que é como um gotejar contínuo. Um gotejar contínuo. Um gotejar contínuo. É realmente algo que grande miséria é para o pai o filho insensato. E junto e um gotejar contínuo às contenções da mulher. Imagina só que coisa. A casa e a fazenda são a herança do Senhor, mas do Senhor vem a mulher prudente. Eu fico pensando assim, não é porque se tem uma mulher dessa forma que tudo está perdido. Ela só está dessa forma aí justamente porque ela não busca o Senhor. O que é necessário fazer, então, para que a mulher se torne uma mulher sábia? Só tem um caminho, é entregar a vida ao Senhor Deus. É fazer dele a sua força. É ver a necessidade de transformação. A mulher virtuosa, ela vem do Senhor. É necessário uma grande luta para que seja transformado. E isso tudo vem do Senhor. Eu fico pensando assim, que por trás de uma grande mulher tem um homem de oração, um homem que busca a palavra, um homem que é dedicado, tem perseverança. Ele vai aos dias, com o poder de Deus, transformando a sua família. Então, não tem como se reclamar. Ficar falando, ficar se lamentando, é necessário você se colocar diante do Senhor. Tem sempre um conselho, diz que antes de casar, é necessário você orar 3 vezes, para que o Senhor mostre, né? E depois que casou, tá tranquilo? Tá tudo certo? Tá casado? Antes orava 3, e agora depois que casou? Então tá dizendo que a mulher virtuosa vem do Senhor. Então, vamos buscar o Senhor nas madrugadas, de dia e de noite. Se consagrar ao Senhor dia após dia. Porque a tua mulher, ela é o que ela tem apresentado agora foi você que formou.
ela potencializou os defeitos que você tem, que você teve. Entendeu? Então, se uma mulher que de contínuo só tem contenda, é porque é isso que você plantou. Tudo que você planta, você vai colher. E a mulher, ela é uma geradora. Ela gera filho, ela multiplica aquilo que você tem. Veja bem, um sêmen, que para poder ver é através do microscópicos, se torna uma vida, uma criança, um homem. Você coloca nela e ela multiplica. A mulher, foi feita por Deus para multiplicar. Então, se você grita com a sua mulher, você vai receber o quê? Se você maltrata a sua mulher, você vai receber o quê? Que você vai receber? Então, olha a palavra da sabedoria aí, meu irmão. Então é você que tem que plantar. Tudo que você coloca na sua mulher, ela multiplica. Olha só o exemplo do filho. Ela é uma terra. Você planta um sêmen nela, olha o que acontece. Se você planta palavra irada, imagina só o que você vai receber. Se você faz negócios errados, entendeu? Imagina o que ela vai fazer. Então, você é responsável, meu irmão, pela mulher que você tem. Entendeu? Olha só, a mulher virtuosa vem do Senhor. Agora, o que é necessário fazer? Depois que está numa situação que você acha que não dá mais certo para ficar junto. Ah, não tem como não. E aí? É como se fosse uma terra cheia de colonhão, mato de toda a espécie. Um terreno sujo, cheio de erva danina. O que você vai fazer? Tem jeito? Tem jeito. Dá trabalho. Tem que arrancar o colonhão, tem que usar às vezes até a picareta. Entendeu? Você é rico, então você contrata gente para te ajudar, para poder limpar a terra. Agora, se você é sozinho, meu irmão, chupa essa manga. Pega e vai e entra dentro. Vai, corta o mato. O que é isso, cortar o mato? O que é? Você vai ter que trabalhar você, na sua vida. Você tem que ver como está a sua vida e retirar aquilo que está de errado e perseverar nisso. Como é que cuida de uma planta delicada, de uma planta rara, de uma flor preciosa? Como que se cuida? Entendeu? Leva-se anos, uma vida inteira de trabalho. Antes de casar, você orou 3 vezes? E agora depois que casou? Entendeu? Antes, era necessário abrir os 2 olhos para ver com quem que você ia casar. Você abriu os 2 olhos? E agora, depois que casou? Meu irmão, depois que casou, você fecha. Não estou vendo nada. E se concentra
a energia em você. E tem em você os dons do Espírito. Olha só, no texto acima, olha como que é provérbio. Estava falando que com o conhecimento você se controla. E a sua glória é passar diante da afronta, através do conhecimento. Pergunto, que tipo de conhecimento faz com que você controle a si mesmo? Qual? Se não é a palavra de Deus. Aqui está falando o texto que a casa e a fazenda são herança dos pais. Você recebeu fazenda do teu pai? Você recebeu herança do teu pai? Não. Então, você está na melhor fase. Agora você tem que trabalhar e multiplicar, meu irmão. Você tem que levantar de madrugada, olha o que está escrito na Bíblia. Fala o quê? Fala que tem que levantar de madrugada para não ser pesado. Se não te der de dia, vai de noite. E a tua mulher vai multiplicar tudo aquilo que você colocar nela. Ela é multiplicadora. Aqui falando aqui que aos maridos o Senhor pede que dê a sua vida para a mulher. Dê a própria vida por ela. Entendeu? É isso. Você vai ter, vem do Senhor a mulher prudente. O que guarda o mandamento, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. A alma que engana vem a passar fome, vai vir a passar fome. Quem é ladrão? A pessoa que engana os outros, que conta mentira, vai vir a passar fome. Não ficará impune aquele que fala mentira para conseguir alguma coisa ou para chegar no poder. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Olha aí o presente de Deus nesse verso. Verso maravilhoso. O que diz aí? O mandamento. Aqui fala o mandamento. Aquele que guarda o mandamento. O que guarda o mandamento guardará a sua alma. Como que guarda a alma? Eu estava perguntando desde o começo. Que tipo de conhecimento é que domina sobre os sentimentos? O que é? E aqui ela responde, o texto responde. Ele fala que é o mandamento. Qual que é o mandamento do Senhor? Qual é a lei do Senhor? É o conhecimento da lei que faz com que você domina sobre você. Aqui, no versículo, eu vou voltar para poder ler. Assim também
a estultícia do homem, a riqueza, muitos suplicam. Todos os irmãos, o que adquire entendimento, ama a sua alma. E o que conserva a inteligência, achará o bem. O tolo, o entendimento do homem, retém a sua ira. Aqui está. O entendimento do homem retém a sua ira, versículo 11. E aí aqui está falando que o homem de grande ira o que guarda o mandamento, guardará a sua alma. Então aqui está dizendo, o que guarda o mandamento, guardará a sua alma. Quem guarda a sua alma é aquele que retém a ira. E aquele que retém a ira, diz o texto, que é aquele que guarda o conhecimento. É aquele que guarda o conhecimento que retém a ira. Entendeu? Então, o que é esse entendimento? Entendimento é o mandamento. Mas o que despreza os seus caminhos morrerá. O que acontece? Então, passar por cima da transgressão é a sua glória. Mas aquele que despreza o mandamento, o que acontecerá? Ele morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçará a tua alma. Eu havia combinado com meu filho que diante da transgressão que ele havia feito na escola, eu não ia bater nele, se ele me contasse, sem que eu ficasse sabendo. Determinei junto com ele para que ele durante 30 dias lesse comigo o provérbio. Então ele está indo um dia sim e um dia não. Eu estou com uma ideia de que se a partir de amanhã eu não vou mais acordar ele. Não vou. Se ele não acordar, eu vou ter que usar esse versículo aqui, ó. Castiga o seu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a tua alma. Entendeu? O que é? Chegar ao ponto de você querer matar ele por conta de alguma transgressão que ele fez séria. Nem passa pela cabeça matar o próprio filho. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Nossa. O homem irado. O homem de grande ira. Aquele que não escuta o mandamento. Que é irado de natureza. Meu Deus. Tenha misericórdia de mim, pecador. O homem de grande ira tem que deixar ele sofrer as consequências. Sofrer o dano. Porque se tu o livrares,
virás ainda a fazer novamente? E quem é que vai? Quem é que vai libertar? Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Meu Deus do céu. Nos últimos dias, a sabedoria vai te livrar. É no futuro. Então, escuta o conselho, ouve a repreensão, para que nos últimos dias você tenha alguém para te amparar. A sabedoria serve para os últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então, o que o Senhor diz, isso deve ser acatado. E o que você acha tem que ser deixado para trás. A lei e o testemunho. Aquele que guarda a lei ama a sua alma. Aquele que guarda a lei domina o seu espírito. E olha o que acontece com o homem que é irado. O homem de grande ira. Imagina. Você tem que deixar ele sofrer as consequências da ira dele. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Meu Deus. Olha aqui. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no seio. Enfada-se de a levar à sua boca. Meu Pai. O preguiçoso coloca a mão no seio e para ele até para comer. Olha só. Preguiçoso até para comer cansa levar a mão à boca. Que situação, hein? Que situação. Fere o escarnecedor e os simples tomará aviso, repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Então aqui está falando que é para poder ferir o escarnecedor.
Como que se fere? A palavra ferir é usar de violência com o escarnecedor. O que seria ferir o escarnecedor? E isso vai ficar de exemplo para os simples, que com o escarnecedor não tem conversa. O que é o escarnecedor? Como age o escarnecedor? O que aflige o seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O que aflige o pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução. E te desviares das palavras do conhecimento. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Então é um conselho, né? Quais são as palavras do conhecimento? As palavras do conhecimento é o mandamento. Mandamento, a lei de Deus. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca do ímpio engole a iniquidade. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Olha, escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. E os açoites para as costas dos tolos. Para as costas dos tolos. Preparados estão os juízos, preparados estão para os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo. O tolo, ele despreza o conhecimento. O tolo despreza o castigo. Então, se ele despreza o castigo, se ele faz pouco caso do compromisso, então o que está determinado? Está determinado a vara para as costas dele. E tem que descer a vara nas costas do tolo. Se você não corrige o seu filho, eu acho que aquele para poder aflige, o que aflige fere o escarnecedor. Então, o escarnecedor tem que ser ferido para poder servir de exemplo para o simples. Aqui diz que a vara foi feita para as costas do tolo. Então, está aí o livro de Provérbios. Quantos ensinamentos preciosos tem aqui. E é isso aí. Já é
vamos atrás da vitória. Hoje, sábado, o dia do Senhor Deus, o dia do descanso, o dia para fazer trabalho missionário, contemplar o Senhor Deus. O Senhor fez o mundo em 6 dias. Então, nós estamos diante do Criador. Não importa o problema que você está passando, confia no Senhor Deus. Se Ele está em silêncio, se Ele não responde a sua oração do jeito que você quer, irmão, Ele é o Criador. Ele é o Criador do universo. O Senhor Deus é o Criador. Se, por exemplo, você coloca um sêmen na mulher e ela dá luz a uma criança, que ela é a multiplicadora, imagina só o Criador. Você junto com o Criador, que criou o mundo em 6 dias, você está junto com o Criador. Ele pode fazer maravilhas na sua vida. Somente com o mandamento, aquele que guarda o mandamento, aquele que considera o casamento sagrado, que está diante do Senhor, é que consegue formar a mulher, fazer com que a tua mulher multiplique, porque é do Senhor que vem a mulher prudente. Um outro detalhe que eu quero colocar: não se engane com historinha, com arranjos, com cartas de permissão, com jeitinho, com atalhos que deve ser colocado diante dos seus olhos, e você dá testemunha é o mandamento, o que diz o mandamento. Qualquer coisa que desvie do claro, assim diz o Senhor, é perigoso andar nesse terreno. É perigoso. Toda a Bíblia, ela não pode ter contradição. Se um texto é claro em todos os versos, deve acompanhar essa clareza e esse raciocínio. No caso do casamento, o texto de Romanos 7, versículo 4, diz assim: será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Mas, se o marido morrer, desobrigada ficará da lei, e não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Toda a Bíblia, todas as Escrituras tem que ter harmonia desse texto. O texto não pode estar em contradição com o outro. E esse texto é bem claro. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Então, não se aventura com carta, não. Com permissão. Não passa a mão na cabeça do transgressor. Porque senão, meu irmão, o negócio vai cair na tua cabeça. Está escrito lá que aquele que faz um desses meus pequeninos a cair, é melhor colocar uma pedra, amarrar no pescoço, se atirar no meio do mar. É melhor ele fazer isso do que fazer um destes meus pequeninos cair. Então, a coisa mais firme, coisa mais certa para você não sofrer o juízo de Deus,
para você não ser tolo, para você não ser escarnecedor. Isso é ser escarnecedor, procurar um jeitinho. Não vai dar bem, não. Fale a verdade, meu irmão, porque você vai prosperar. É isso aí, meu irmão. Graça e paz.